Bom dia, voto que se encontrem a gozar de uma boa saúde e bem-vindo a mais um vídeo. Não se esqueçam de subscrever, compartilhar e sugerir temas. Hoje vamos falar de um tema que fomos proposto para explicarmos sobre se existe alguma diferença entre sujeitos processuais e partes processuais. Isto no âmbito do direito processual civil. De fato, no meu entender, existe sim uma distinção tão clara entre o que é ser um sujeito processual e ser parte. Para tal, devemos visitar o artigo 26 do Código do Processo Civil, que diz que o autor é parte legítima quando tem interesse direto em demandar, enquanto o réu é parte legítima quando tem interesse em contradizer. Então, deixa-me dizer que se a pessoa não tem interesse em demandar ou contradizer, não é parte. Sai dessa figura técnica de parte para sujeito. Por quê? Parte deve ser aquele indivíduo que, com a procedência da ação, terá algum proveito. Se o seu processo dar bem, ganhar a causa, vai ter alguma vantagem, quer patrimonial ou moral, dependendo do tipo de direito que reclama, porque nem todos os direitos reclamados consubstanciam ou resultam numa vantagem patrimonial, numa vantagem em dinheiro ou uma vantagem em bem. Há direitos que, quando o tribunal reconhece, dá uma vantagem moral na existência, no reconhecimento daquele direito. Então, se a pessoa no processo tem esses dois lados, então chama-se de parte, que pode ser réu ou, aliás, que pode ser autor ou réu, requerente ou requerido. E depois no próximo vídeo vamos trazer algumas ações e como que as partes devem ser identificadas, porque às vezes faz-se confusão de chamar, em qualquer tipo de processo, chamar autor e réu, não é bem assim. Há processos que deve-se usar o nome do autor e réu, há outros devemos usar o nome de requerente e requerido, e há outros processos em que podemos usar nomes distintos de como interessado, contra interessado. Então tem essas particularidades. Então, a questão é parte quem tiver interesse direto em demandar ou contradizer, que traduz-se em autor ou réu. Agora, sujeitos processuais. Sujeitos processuais são todos aqueles indivíduos que intervêm para o andamento do processo, cuja a sua intervenção no processo é indispensável. Ou seja, sem essas pessoas não teremos processo. Então, estamos a referir a quem? Estamos a falar do advogado, estamos a falar do juiz, vamos falar do tribunal em si, né? O pessoal que trabalha no cartório, o escrivão, o escriturário, o oficial. Estamos a falar também de testemunhas, se for o caso de peritos. Então, essas pessoas são sujeitos processuais que auxiliam no andamento do processo e são indispensáveis. Não são partes porque se o autor ganhar ou perder, os sujeitos processuais não têm nenhuma vantagem, não têm nenhuma consequência, não perdem nada. Apenas investiram o seu saber naquele processo para tomar a decisão, quer uma decisão favorável a um ou desfavorável ao réu. Então, é essa distinção entre o de ser partes num processo e de ser sujeitos processuais. Recapitulando, são partes aqueles que têm interesse em demandar ou em contradizer,
Quem tem interesse em demandar é o autor. Quem tem interesse em contradizer é o réu. Sujeitos são aqueles que intervêm no processo apenas como indispensáveis para o andamento daquele processo. Sem a sua intervenção, o processo não chega ao resultado desejável. Que são advogados, o tribunal fala do juiz, o escriturário, o escrivão, o oficial, as testemunhas, os peritos havendo, declarantes havendo, e quiçá nos processos em que é obrigatória a intervenção do Ministério Público, também o Ministério Público, por exemplo, processos que envolvem menores, o Ministério Público intervém, também é um sujeito processual. Então, espero ter respondido à questão. Não se esqueça de sugerir mais conteúdos, partilhe e se inscreve. Obrigado.